Boa noite, irmãos. Trago hoje um tema que, a princípio, acredito que todos nós já tivemos, já sentimos, e para muitos se torna algo comum, mas se percebe que é muito perigoso, é muito severo e nos traz certos questionamentos que é bom a gente nos inteirar em relação. Falo da ideia fixa. Todos nós já passamos por um momento que aquela ideia parece que não sai da nossa memória, ou verbalizamos, e muitas vezes não sabemos de onde que vem e o porquê que aquilo ocorre. O tema que eu trouxe aqui é da revista O Consolador, só que é um tema muito extenso, de linguagem muito rebuscada. Tive eu que fazer uma adaptação para servir somente de um alerta, e mesmo esse alerta ele tem algumas páginas. Não vamos nos ater em conceitos em relação à ciência da coisa, mas sim trazer exemplos para que a gente consiga despertar a ideia dessa ideia fixa, para que a gente tenha a consciência se é nossa aquela ideia, do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso pensamento, ou não. Esta reflexão tem como propósito abordar questões a respeito da ideia fixa, com algumas de suas características, que poderão servir de alerta para prevenir possíveis consequências indesejáveis, motivadoras de alguns males, porque porquanto espera-se que a sua ou a nossa compreensão auxilie a evitar a nossa evolução para um estado patológico, para um estado doentio. Não se pretende nessa reflexão, por exemplo, aprofundarmos os conceitos. Não, iríamos nos confundir fazendo isso. Em relação aos processos de obsessão e desobsessão, é o que leva às ideias fixas. Em face da sua complexidade, porque aqui a gente fala em determinados termos e conceitos que não nos cabe aprofundar demais. Nos confundiríamos. Mas tão somente estabelecer simples relação para chamar a atenção para os cuidados com as ideias fixas. Pois bem, quando se fala em ideia, o que é que podemos entender como ideia? A ideia poderá ser uma representação mental de uma realidade ou algo transcendente, algo que não entendemos, ainda não está em nossa compreensão, mas poderá sim vir essa ideia desse algo transcendente, de algo abstrato, algo vago que ainda não sabemos realmente o que é, algo imaginário, algo fantasioso, algo fictício, e ideias utópicas, o que seria? É tudo que é do imaginário, que é dos sonhos, não é mesmo? Dentre outras, relacionando-se a um pensamento acerca de coisas. O que podia relacionar uma ideia em relação ao pensamento? O pensamento de todas as formas, Os conceitos, um pensamento em alguém, sobre um conhecimento,
sobre a criação, sobre uma descoberta, sobre uma opinião. Então, tudo isso pode gerar uma ideia, e ela tende ou não a fixar em nós. As ideias surgem de várias maneiras, dependendo da conexão mental realizada com as circunstâncias enfrentadas, os entendimentos de uma realidade, a percepção da vida, a análise e o julgamento acerca de determinadas questões. Duas frases antes aqui eu passei sobre a conexão mental. O que seria a conexão mental? Sabemos que nós atraímos o correspondente. Então, se sabemos que temos irmãozinhos próximos de nós, benevolentes ou não, nós temos que ter a consciência que é através do que pensamos, do que fizemos, do que sentimos, que vamos atraí-lo. Tanto irmãozinhos bons ou não. Então, essa conexão mental que diz aqui, que depende da conexão mental, é em relação a isso. O que é que estamos pensando em relação das ideias fixas? Ideias fixas são aquelas assim, ó. Há um longo tempo atrás, eu acordei e eu disse um refrão de uma música. Nem o refrão era. Acredito que era rápido. Se me perguntar que música é, eu não sei dizer, porque aquilo foi uma coisa de momento. Aquilo foi tomando dimensão durante um tempo. Eu começava a falar aquela frase, ou 2 palavras, ou 3, não lembro, uma vez por dia, 2 vezes por dia. E sempre ao levantar, eu agradeço ao nosso bondoso Pai por mais um dia. E teve um dia que essa ideia da música veio antes, eu despertei, e aquilo veio antes do meu agradecimento a Deus. Foi ali que eu comecei a ter um alerta. Comecei a observar a frequência, comecei a observar o que eu pensava, o que eu tinha em relação com aquelas palavras ali. Isso é uma ideia fixa. Daí, quando me concentrei mais em relação àquilo pedindo auxílio, teve um dia que fiz a prece, não pensei mais, não cantarolei, eu não consigo falar direito, imagina cantar. E aquilo saiu, era uma ideia fixa. Agora eu pergunto para vocês, o que aquilo poderia gerar em mim? É isso que despertou minha curiosidade. Mas não convém a gente ficar curioso em relação a essas ideias, porque essas ideias são obsessivas e elas não vão trazer coisas boas. Então não vale a pena levar na emoção positiva, digamos assim, para que a gente não sofra lá no futuro. E sabemos que as obsessões têm fases, e essas fases levam a coisas tristes, surtos, feminicídios, pessoas que abreviam vidas. A gente acha que é só o nosso corpo físico. Não, ele era depressivo. Por trás disso tudo, existe uma ideia física e existe uma obsessão. As ideias fixas podem ser boas, diferentes ou ruins, dependendo de como elas estão inseridas no contexto de uma realidade ou abstração. É o que eu disse. Como que as ideias estão inseridas em nós? De que forma? Vibrando no ódio, na alegria, para ver qual é a relação em relação a nós. Em relação a uma realidade ou abstração, a abstração é o que não é real, né? O que não existe, é nesse sentido. Importante recordar que, a partir de uma ideia, muitas vezes passam a existir ou acontecer, sendo seus pontos de partida. Algo, depois de uma ideia, começa a acontecer.
Porque o nosso pensamento, ele é força. A mente projeta a matéria e algo mais, não é mesmo? Como disse antes, se vibrarmos numa determinada emoção, nós vamos trazer os irmãozinhos associados ao que pensamos, o que agimos, o que sentimos. A ideia fixa ou convicção recorrente, por vezes voluntária, conduz a um pensamento dominante e persistente em uma só pessoa, quer seja ele, um pensamento bom ou ruim. A ideia fixa poderá ter várias gradações, dependendo de sua intensidade e do seu domínio. Desde uma simples repetição de pensamento, como exemplifiquei antes, né? Eu tinha aquela frase daquela música e aquilo começou a repetir e repetir, de pensamento, até algo patológico, como sintomas de monomanias. As monomanias, um exemplo, digamos que eu tenha medo de água, alguém me convida para entrar numa piscina, eu fico com aquela mania, com aquele pânico, com aquela fobia em relação do medo da água que eu acho que tenho. E em monomanias também as obsessões e as paranoias. As paranoias é tudo do campo psíquico, são delírios, são ciúmes, mania de perseguição, desconfianças. A gente vê isso nas pessoas, em nós, vamos dizer, pessoas que caminham 10, 15 metros, param e olham para trás, e a caminhada dela é sempre assim. Pessoas pelas esquinas se cuidando, ou muitas evitam esse acesso, caminham na tangente. Isso são manias. Pessoas com ideias fixas podem ser consideradas obstinadas, perseverantes, persistentes e firmes com as ideias fixas. Mas qual é a natureza dessas ideias? Vamos citar um exemplo aqui. Thomas Edison, ele foi criador da lâmpada incandescente. E ele, eu pesquisei até, eu sabia que aproximadamente 700 vezes ele tentou fazer, mas ele passou de 1000 vezes que ele tentou fazer essa lâmpada incandescente. Então, há de se pensar que ele foi obstinado? Foi. Ele teve uma ideia fixa? Teve. 1000 vezes tentando, teria que ter uma ideia fixa, não é mesmo? Ou ele foi muito teimoso e ultrapassou 1000 vezes e daí conseguiu um intento de conseguir concentrar a incandescência da lâmpada dentro daquela lâmpada. E também pessoas com ideias fixas podem ser teimosos, renitentes, inflexíveis, obsessivas, dentre outras. A ideia fixa tem um aspecto negativo, preocupante e perigoso, quando foge aos parâmetros da normalidade. Nem toda ideia fixa ela é nociva. Às vezes nós recebemos influência dos nossos irmãozinhos a todo momento. Lá no livro dos Espíritos, na questão 459, se não me engano, eles quase que nos orientam 100%, eles quase que nos domam, digamos assim, uma palavra mais grotesca. Então a gente tem que perceber, pode ser uma ideia positiva, a gente tem que ver o que aquilo traz em nós de sentimento, não é mesmo? Mas nem todas as ideias, a maioria sim são perigosas, mas temos que observar se não ultrapassa a normalidade. E quando ultrapassa a normalidade, muitas vezes a mente é bloqueada, a da pessoa, né? A ponto de não mais enxergar, escutar ou compreender situações, conhecimentos, explicações, esclarecimentos
alertas. As pessoas chegam, mas tu só está pensando nisso, você está fazendo somente isso. A pessoa não pensa, ela está convicta, digamos, em relação àquela ideia fixa. Alertas ou sugestões que contrariem seu pensamento pré-concebido. Então ele sente que aquela ideia fixa é dele. E todos que auxiliarem, que vierem até ele automaticamente tem um bloqueio. Dependendo da intensidade e do domínio, a ideia fixa poderá ser considerada, veja bem, um transtorno mental ou psiquiátrico, caracterizado por pensar obsessivamente em algo ou alguém durante muito tempo. Pessoa com ideia fixa poderá passar por desligamento mental. Opa, o bloqueio é uma coisa, ele bloqueou. E esse desligamento, o porquê que o ser dele faz esse desligamento? Quando alguém tenta lhe trazer a razão sobre a consciência de determinada atitude, funcionando como um escudo, como uma proteção, a ação de trazer para a realidade certo tema. Ele bloqueia, ele desliga mentalmente, não aceitando também de uma forma mais severa que o bloqueio. Ele se protege e não dá ouvidos ou não reflete em relação àquilo. Para a doutrina espírita, a ideia fixa poderá dominar, olha que interessante, perigoso isso, poderá dominar um espírito obsessor, assim como uma pessoa obsidiada por ele. Então, se estamos em companhia de um espírito obsessor, e se ele tenta incutir em nós ideias fixas, ele pode estar sendo obsidiado por outro espírito, passando para o obsessor e passando para o obsidiado. Então veja bem da onde que vem essa ideia. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, no capítulo 3, ela caracteriza a obsessão como impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. Tudo que nos incomoda, que temos os recalques. Né? A ideia fixa vai ocorrer aqui em todos os entendimentos. Então é uma simples coisa, é sutil, mas é de suma importância saber em relação à ideia fixa. Também as manias, não é mesmo? Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar a ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio. Daí podendo advir as manias, os cacuetes e as atitudes estranhas. Às vezes nos pegamos no mesmo, isso aqui não sei o que eu pensei, isso aqui não é de mim, isso. E muitas vezes não é mesmo. Assim, a obsessão é a ação de domínio doentio persistente sobre uma pessoa, encarnada ou não, ou desencarnada, ou espírito, com características diversas, desde uma simples influência moral. As influências morais a gente não, eu posso estar sorrindo, tranquilo, e estar com a minha moral abalada, não é mesmo? Caindo em viciações, ou coisas parecidas. Sem perceptíveis sinais externos, como falei agora.
muitas vezes não há sinais para que a gente detecte em relação a isso. Até uma perturbação completa, o que pode ocasionar, né, do organismo e das faculdades mentais. Então a ideia fixa é o início de tudo, em relação à obsessão. Lá em O Livro dos Médiuns, lá de Allan Kardec, que é a terceira obra, se não me engano, na sequência, lá na segunda parte, no capítulo 23, fala sobre da obsessão. Já lá tem-se o alerta. A obsessão, muitas vezes prolongada, pode ocasionar desordens patológicas, doentias, e reclama, por vezes, tratamentos simultâneos ou consecutivos, quer magnéticos, quer médicos, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Veja aqui que esse tratamento simultâneo nas casas espíritas, pelo menos as que eu conheço, jamais foi orientado a uma pessoa que esteja sendo tratada pelos médicos da Terra, através de medicamentos, que interrompa esse tratamento. Jamais. Ele é simultâneo. A gente sim a orienta que venha assistir as palestras, as exposições, frequente o passe, a fluidoterapia, o passe especial, que é o mesmo tipo de passe. É nesse sentido. E combatendo-se a obsessão através do medicamento e através das frequências em casas espíritas, no templo, na igreja, qualquer local que o indivíduo tenha fé, mesmo ele melhorando, tem que observar também os efeitos. O que deixou no organismo? Qual é os sinais que ele ficou? Insônia? Ficou agressivo? Emocionado demais? Todos esses fatores tem que observar. Muitas vezes vamos nos médicos da Terra, tomamos o medicamento, dormimos melhor. Estou bem, não estou triste, não estou melancólico. Dali um pouco, novamente retorna esses sentimentos não tão bons, que tem que refazer todo o caminho de novo. Então aqui ele deixa bastante frisado, repetitivo muitas vezes, o alerta em relação aos dois tratamentos, do corpo físico e da nossa alma, digamos assim. Desse alerta, verifica-se que a obsessão prolongada conduz a um processo complexo de desordem patológica, novamente, reforçando, e de extenso tratamento, requerendo ações simultâneas, novamente ele alerta aqui, da medicina humana e de ordem espiritual, para estabelecer a saúde do paciente, mesmo eliminando as causas, há de continuar o tratamento de seus efeitos. Ele é enfático de novo, com outras palavras, que tem que fazer sim os dois tipos de tratamento. A esse respeito, no livro Obsessão e Desobsessão, na segunda parte, no capítulo 8, deste ali, Schubert, os recursos espirituais. Ela alerta. Veja que não é uma orientação. A palavra alerta é geral. Não é para indivíduos de uma situação e outra. É um alerta, senão seria uma orientação. Ela alerta. Convém lembrar sempre, novamente aqui ela repete, convém lembrar-se sempre que se o doente faz uso de medicamentos dos médicos da Terra, esta não deverá ser suspensa, essa receita, nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. Pelo contrário, quem é trabalhador nas casas, sabe que o remédio, não é mesmo? Ele vai trazer, sim,
uma melhora do corpo físico. Uma atitude dessas traz graves implicações, o de suspender a medicação. Sabemos que muita suspender certos medicamentos pode o indivíduo surtar, ele pode se tornar temporariamente esquizofrênico. Então há medicamentos que não podemos, não é um aspirina para dor de cabeça. Aquilo já está no nosso campo psíquico. Então não devemos. Isso aí se torna muito grave quando interrompemos, cujos resultados poderão comprometer seriamente aquele que a recomendou. Assim sabemos que existem casos de caráter misto em que se julgam o mau espírito e o físico, exigindo por isso uma terapêutica igualmente mista. É por isso que eles chegaram a essa conclusão, porque eles perceberam que pessoas que suspendiam os medicamentos pioravam a situação, e muitos que só tomavam os medicamentos não conseguiam curar-se, digamos assim, da mesma forma. Caso alguém recorra, mais um lembrete aqui, ao tratamento da desobsessão em um centro espírita, destaca-se que não se deve suspender o tratamento médico desse paciente, ou deixar de tomar o medicamento novamente orientando, medicamento ou prescrições. Então, nisso tudo que eu li em relação à ideia fixa, a ideia fixa já está exposta em todos os locais, não é mesmo? E já temos conhecimento que é a obsessão. Tudo começa por uma ideia, por um pensamento. E em relação às obsessões, classificamos ela em 3 fases obsessivas. Aliás, em 3 fases obsessivas. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E temos orientações bem antigas em relação à possessão, que posterior, através desse livro aqui, ele nos traz, mas ele não entra em relação às 3 fases da obsessão. Mas eu nunca tive isso, essa obsessão. Dê graças a Deus, não é mesmo? Na obsessão simples, ocorre um grau de constrangimento que se limita a perturbar a vontade, a emoção e o psiquismo do obsidiado, mas não domina em profundidade o seu psiquismo. Quer dizer que a pessoa ainda tem uma consciência, ela não está bem, e a obsessão não está controlando totalmente ele. Então ainda, nesse ponto, a gente pode perceber em nós algo diferente. E a fascinação? Bom, a palavra já está dizendo, a fascinação. Há de haver e existir a ilusão produzida sobre o pensamento na mente do obsidiado, tais como ideias fixas, novamente, ideias fixas. Imagens hipnotizantes, imagens que a pessoa vê de um outro prisma, de uma outra ideia, que deixa ela confusa em relação àquilo que ela está vendo. Mágoas, fantasias, etc. O fascinado não acredita que está sendo enganado. Contudo, da ilusão que dele decorre, a pessoa fica como um cego, afastando tudo aquilo que ele possa abrir os olhos. Ele está fascinado. Tudo que tu falar, ele não vai entender. Como se ele estivesse surdo, ele vai seguir aquilo que ele está sentindo. E a subjugação. A subjugação é uma constrição, é uma redução ou uma pressão que paralisa a vontade daquele que a sofre
e o faz agir a seu mau grado, né, de má vontade. O paciente fica sobre um verdadeiro jugo. Muito vimos essa palavra jugo, né, mas o que realmente aqui essa palavra quer dizer? É como se fosse um domínio. A subjugação é um domínio. Ele está dominando totalmente aquela pessoa. Não é ele mais que conduz as ideias. É o obsessor e a subjugação. O subjugado é constrangido a tomar resoluções absurdas e comprometedoras, que por ilusão julga sensatas. Há pessoas que sobem carros, tiram a roupa. Isso são pessoas que já ultrapassaram aquele senso e estão subjugadas. Essa obsessão pode levar a uma espécie de loucura espiritual. Bom, já passamos ali. O que poderá ser uma loucura espiritual? Eu fiz uma pesquisa, achei uma frase forte, como esse tema é. A loucura espiritual é como se setas malignas entrassem na mente. É uma forma figurativa da gente entender o que seria essa loucura espiritual. Ataques com pensamentos intrusivos e tenebrosos, tudo isso perturbando a pessoa é a loucura espiritual. Preventivamente, é preciso identificar a ideia fixa. Tudo está nessa ideia fixa. Pode ser a mais insignificante. É uma ideia fixa. É a sua relação com a obsessão. É aí que no começo a gente vai observar, nos nossos entes próximos, em nós mesmos, no começo de tudo, por que é que eu estou pensando? Eu dei um exemplo daquela música que eu cantava, digamos assim, aquela frase. Quando o seu grau de constrangimento é menor, por conseguinte, qualquer ideia fixa que venha perturbar emocionalmente uma pessoa será sempre um sinal de alerta. Toda e qualquer ideia fixa temos que observar. Jesus já nos traz, né? Vigiai e orai. Ele já nos dá todo o roteiro de segurança em relação a todo e qualquer mal que possa aproximar-se de nós. Lá o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, lá no final ele traz uma frase interessante: a transmissão mental de cérebro para cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erraticidade, né, de eliminação, de cura difícil. Então não é fácil, quando a pessoa está obsidiada, mesmo com outras fases, sair dessa obsessão sozinho. Como disse o tema, é longo. A princípio, se manifesta como a obsessão, né, como uma aspiração sutil, algo, né, depois, intempestivamente, passa com o tempo fazer-se interferência na mente obsessora para a mente do encarnado, com um vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. E tudo, meus irmãos, está no pensamento. E temos que ter um pensamento positivo. É difícil? Pode ser, mas é o caminho que temos que seguir. Esse é o caminho certo. O pensamento positivo e edificante traz energias que nos sustentarão os campos das vibrações.
captando energias benéficas nas augustas fontes do amor universal. Por tudo isso, é preciso aprender a disciplinar os pensamentos, sempre vigiando nossos pensamentos, a fim de atrairmos os bons espíritos que nos auxiliarão a percorrer o bom caminho, tornando-o menos árido e pleno de realizações espirituais. Portanto, segue o alerta quanto à ideia fixa. Põe-se vigilante a esse respeito. Eu só quero trazer aqui em relação à possessão, lá no livro dos Médiuns, capítulo 23 da possessão, questão 241. Dava-se, no passado, antigamente, o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal, perpetuamente votados para o mal. E não somos, não é mesmo? Ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorar. O segundo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo. Sabemos que não, sabemos que temos as influências. Tomada do corpo por um espírito estranho. Uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possessões, no sentido vulgar da palavra. Não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. Era isso que eu tinha para hoje. Desculpe por alongar um pouco tempo. Obrigado pela paciência que tiveram. E vamos então para a prece de encerramento. A título de orientação, fechamos os nossos olhos. Vamos agradecer por mais esse dia vencido, podemos agradecer aos nossos benfeitores, amigos, por nos dar condição de estarmos aqui, sempre no propósito de aprender, de agradecer e de pedir. Levamos o nosso carinho e as nossas boas energias àqueles irmãozinhos que não conseguiram estar aqui envolvidos como nós. Agradecemos ao Mestre Jesus pelas orientações, pelo caminho, pelo exemplo de ser humano que aqui foi, e que possamos, no decorrer dos tempos, exercitar tudo aquilo que Ele nos orientou. Agradecemos ao mentor da casa, Francisco Valdomiro Lores, pelo amparo, pela proteção e pelo acolhimento. Agradecendo também ao nosso bondoso Pai, e que possamos, no decorrer do final dos trabalhos, irmos para os nossos lares com tranquilidade, com fé no coração e com o amor de Jesus, sempre no nosso coração e em nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus.